Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 23 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, o episódio de hoje vai ser mais uma vez um pedido. Isso foi feito lá no nosso canal, então mais uma vez quem tiver interesse é só comentar o comandante e o formato que quer que seja. Dessa vez a gente foi solicitado para fazer o deck do Oloro. Ele é um Esper, um dos comandantes que tem eminência, então é sempre visto como um comandante bem forte, voltado para um lado mais de stacks, um deck mais controle, né? Então o pedido ele foi feito dentro dessa questão mesmo, dentro do budget nosso de 500. Ele coloca ali algumas peças que ele acha que seria interessante para o deck, que é dentro dessa ideia, né? A gente chama esse tipo de deck, pelo menos aqui, né, de deck de Prison, que é uma mistura ali de stacks com pillow forte, com coisas assim. Então, mostrando aqui para vocês o Oloro. Basicamente, mesmo na zona de comando, ele me dá um efeito, né, que é a ideia do eminência. É isso que torna tão forte. E no caso dele, ele me dá 2 de vida em toda a equipe. Então, eu não preciso nem castar ele para isso. A gente vai fazer ele com um budget de 500. O estilo de deck, então, é um deck stacks. Como eu falei, essa ideia do deck Prison, né? Basicamente eu evitar que os outros joguem, né? E ganhar de uma forma relativamente lenta. Então a gente vai iniciar aqui nas sessões. Eu vou colocar como sessão primeiro peça de stacks e eu coloquei ali Life Gain Payoff. Mais pra frente eu vou trocar. É uma ideia que não tem muita opção e eu vou jogar então essas cartas para Good Stuff e vou trocar a sessão, tá? Ali em proteção também eu adicionei como Pillow Forte. Pillow Forte é uma ideia de a pessoa ter que fazer algo em mim para conseguir me bater, então ela tem que pagar alguma coisa, ela perde alguma coisa para bater em mim. Então é eu me proteger de uma forma de taxando a pessoa em me dar alvo, né? Que é um pouco do que a ideia que o deck quer que seja. E foi pedido também, né? Então, arrumei aqui um pouco uma base para cada sessão. A gente vai iniciar no ramp, então, bem padrão. Eu acho que esse é um deck, principalmente por ser um deck de eminência, são decks que normalmente você não necessita do seu comandante na board. O efeito forte dele já é por não precisar estar na board, né? Então eu não preciso me preocupar em ramp para chegar no meu comandante, que tem custo 6. Então eu vou pegar os ramps mais padrões, né? Eu não vou colocar muito também, não é um deck que tem, mais uma vez, né, essa necessidade de eu rampar para algo específico, no caso o comandante, então eu não preciso me preocupar muito com isso. Aqui eu procurando a ideia do Life Gain Payoff, né, coisas que me ajudam conforme eu vou ganhando vida, que no papel seria bom para esse tipo de deck que todo turno eu tenho garantido 2 de vida, mas não tem muita opção. Então eu troquei ali, joguei essas cartas para Good Stuff e transformei a ascensão na ideia de tax, né, que é a ideia de taxar. Então mais uma vez o deck ele quer travar a mesa enquanto taxa aí a galera de fazer coisas. Uma das cartas que ele pediu e uma das mais fortes para isso é o Cambal, então eu já busquei direto. Então esses efeitos de toda vez que meu oponente faz alguma coisa, ou ele perde vida, ou ele tem que fazer algum tipo de custo, né? E assim a gente vai ganhando esse jogo bem grindado, bem lento. Aqui na ideia de achar as coisas de taxar, né?
Algumas formas da gente consegue buscar isso, seja pesquisando sempre que o oponente fizer algo, ou sempre que um player fizer algo, enfim. Mas aqui é bem abrangente a forma de buscar, né? Aqui fazendo umas correções das sessões, muito visto do que eu acho que eu tenho disponível, então achei muita coisa de taxar dentro dessas buscas. Então, indo para proteção, mais uma vez, a gente vai se preocupar principalmente nas de pillow forte, que é o custo, a taxação para bater em mim, né? Então eu procuro dessa forma, tem algumas bem clássicas, bem fortes em relação a isso, e o budget ele me deixa, né? Obviamente eu quero umas proteções mais gerais também, principalmente para global. Quase todas as nossas peças vão ser em criatura, então eu busco ali no branco, a gente tem bastante opção de proteger a board inteira. Para as nossas interações eu começo procurando as mágicas que tem as 3 cores. Sempre que o deck tem 3 ou mais cores eu gosto de abusar disso, porque normalmente elas têm um power level maior por ter a restrição de ser múltiplas cores. Mas como a gente tem o azul, eu também busco os counters, aqueles mais clássicos nossos, né? Então eu tenho essas 2 ideias para busca. Como um deck stacks, é um deck mais controle, assim, de impedir a board de desenvolver, eu não preciso também me preocupar em tanta coisa assim. Nas peças de stacks, aqui eu vou muito por nomes do que eu já conheço, das mais fortes. É um arquétipo que eu estou bem familiarizado, na verdade. Eu tenho um passado aí de CDH do competitivo, para quem conhece, e era o meu arquétipo favorito. Então eu busco ali algumas pelo nome mesmo, que eu já sei que são peças mais interessantes e mais fortes no stacks desse budget. É um budget de 500, então ele me possibilita bastante peça forte nesse sentido, né? Mas assim, a gente consegue buscar tranquilamente essas peças, sem ser pelo nome também, na parte de busca, colocando frases como as spells custam 1 a mais, ou as coisas entram tapada. Então tem algumas frases mais específicas que é mais comum entre essas peças, né? Então aqui primeiro eu estou buscando pelos nomes do que eu já sei, e agora eu vou para essa ideia então de pesquisar, né? Para ver se é alguma que eu deixei de fora. Então eu coloco principalmente de non-creature, né? De custar mais, não importa qual que é o valor, mas só de custar mais já me aparece. Eu foco um pouco em non-creature, porque eu não tenho muito problema em ter criatura, por causa daquela minha parte de proteção, de pillow forte. Então é até bom que os meus oponentes consigam castar criaturas e eles sejam impedidos de bater em mim. Então eu faço a mesa acontecer dessa mesma forma e acelera um pouco esse jogo, né? Aqui na ideia de good stuff, sempre em deck assim, eu gosto de colocar Planeswalker como um good stuff / wincon, porque, mais uma vez, eu tô colocando todas essas peças para travar a mesa, a chance do meu Planeswalker se manter na board é maior, eu monto uma board onde é propício para isso, então eu procuro ali os Planeswalkers das cores, né? E fecho aí com a ideia do draw. Eu tenho alguns draws também já específicos para essas cores, mas eu também posso ir para o mais clássico, que é literalmente escrever draw, procurar nas instantâneas das cores. Mais uma vez, o nosso comandante, caso eu precise castar ele, ele também me dá uma opção de draw, então eu não preciso me preocupar tanto assim em ter muitas peças na board, no deck disso, porque em qualquer momento também eu posso castar o meu comandante e utilizar ele para isso. E a última coisa do deck, a gente vai para as lentes. Então eu inicio com as lentes das cores do Esper, né? Dentro do nosso budget. Então eu vou para as mais clássicas de Command Tower, de PF, e a partir daí eu começo a seguir naquele bem clássico nosso, que não foge mesmo do que do nosso deck builder faz, que eu inicio com as que fazem algum tipo de check para entrar em pé, para correção de cor. Vou para as de revelar,
coloco os nossos terrenos de destruir não básica. Isso também é bom, principalmente para esses decks mais control, né? Então eu tenho mais alguma peça ali de interação para alguma coisa. E a gente já vai aqui poder ir para nossa primeira tentativa de budget. Então é um budget 500. O Oloro ele tende a ser uma carta bem cara. Todos os comandantes de eminência são bem caros pelo power creep deles. Lembrando, eu não utilizo o valor do comandante. Então aqui, se a gente retirar o valor dele, que é relativamente alto, a gente fica bem atrás mesmo. Então, assim, a gente consegue colocar bastante coisa ainda. Então aquele esquema, fiz trocas dentro do que o deck está proposto a fazer, nada de novo, do que não foi explicado. Só aumentei o power creep das cartas, né? Para a gente chegar aí nesse budget ideal. Aqui tá cortado, mas na verdade essa já é a terceira vez que eu tô fazendo. Eu organizei e mesmo assim ficou bem abaixo ainda, né? Então aqui eu tenho um pouco mais de certeza que o budget deve funcionar, como vocês puderam ver. Então vamos para o template do deck, né? Então mais uma vez o Oloro, na parte de draw ali eu tenho algumas, principalmente algumas mais explosivas, não é uma necessidade do deck, né? Em Good Stuff eu tenho algumas coisas de payoff de ganhar vida e alguns Planeswalker, então basicamente aqui é meu incom mais visível, né? Eu tenho o Zur acaba sendo talvez uma das criaturas mais fortes do deck para esse tipo de combo, que grande parte das nossas partes de stacks e de techs é em encantamento, então ele consegue ficar colocando elas no campo e ele me deixa também fazer a ordem mais ideal para a mesa, né? Na parte de proteção, a gente tem então as de proteção de board em instantânea, para globais basicamente, e a gente tem as ideias da Prison, né? Que é esse pillow forte de não me deixar bater. Então as mais clássicas, que é propaganda, a gente tem a ideia do ramp. Então, poucos, eu tenho basicamente só o Ring, o Wayfarer's Bubble, o Arcane Signet são os mais fortes e os 3 talismã. Na ideia de removal, eu tenho alguns counters mais fortes e as removals das 3 cores, mais uma vez o power creep sendo alto, né, por ter as 3 cores, mas não é algo que a gente, se o nosso deck rodar, não vai precisar muito. E aqui na parte de stacks, então, a gente tem diversos efeitos, né? A gente tem efeito de non-creature custando 1 a mais, de coisas entrando tapado, de tudo custando 1 a mais, de só poder castar uma spell por turno. Então, assim, mais uma vez o deck busca fazer essa ideia para board, de impedir todo mundo de jogar, de atrasar o jogo dos outros 3, enquanto a gente busca aí, a partir das nossas good stuff, essa win con. É muito fácil também pra gente sair muito na frente, ser muito complicado de eliminar pelo próprio eminência do Oloro, então todo turno a gente ganhando 2 de vida. O Stacks me ajuda nisso porque ele faz com que o jogo tenha muito turno, né? Então na ideia de taxar é parecido, não é uma ideia de Stacks porque eu não tô impedindo ninguém a nada, eu só tô realmente taxando as pessoas a fazer algo. Normalmente é perder vida, então sempre que castar uma spell, sempre que me bater, sempre que tapar o terreno encantado, enfim. Essa ideia de eu ir eliminando a galera aos poucos, né? Então assim, a gente não impede a pessoa de fazer, mas a gente taxa ela para isso. E os terrenos, mais uma vez, a gente tem alguns good stuffer a mais, como o Heliodes ali, mas todos são do que a gente pesquisou, de fazer algum tipo de check para a correção de mana, ou aqueles clássicos que eu coloco em todos os decks, Myriad, Landscape, as de destruir não básico. Não foge muito na ideia dos terrenos do que a gente está proposto. Bom, vamos para o playtest. Aqui eu tenho 2 terrenos e a Bubble, então eu tenho como buscar esse terceiro terreno. Há 2 pântanos, então eu precisaria ainda em 2 turnos comprar ou uma planície ou uma ilha, para eu saber melhor do que pegar na Wayfarers. Eu prefiro mulligar. Aqui eu tenho a mesma ideia de 2 terrenos e a Wayfarers,
Mas eu acho que por ser o terreno branco eu tenho uma peça já de destaques na mão e eu consegui fazer essa bubble estourando uma mão mais ideal, né? Então aqui eu já pegaria provavelmente o pântano, né? Pensando na Ashiok. Aqui eu consigo fazer a minha primeira peça de destaques. Lembrando, cada turno que vem pra mim eu tô ganhando 2 de vida. Que a gente deu bastante sorte de comprar o terreno que faltava pra fazer o Zur. E eu acho que mais uma vez eu comentei, o Zur é uma das cartas mais fortes. Então aqui eu consigo fazer uma propaganda. Então eu tô já entrando pra essa minha ideia de montar as peças de destaques, montar as peças de Pillow Forte e mais uma vez fazer o deck com o próprio nome dele diz, que é o Prison, né? Deixar a board aí de uma maneira bem insalubre pros oponentes. Então a gente tá falando que no turno 3, 4 eu já teria 3 encantamentos fazendo essa trava de board. Na minha mão ainda tem uma peça de proteção, eu tenho uma peça de draw, eu tenho a Shock sendo uma good stuff. Então o deck fez o que queria fazer. Aqui eu tenho 3 terrenos, eu não tenho uma peça de ramp, mas eu tenho o Zur mais uma vez, eu tenho um Planeswalker, eu tenho uma peça de destaques, tenho uma peça de Pillow Forte, mão muito parecida com o jogo anterior. Mesmo não tendo a pedra de mana, pra mim não é um problema. Só com a eminência eu consigo fazer o jogo atrasar um pouco. Ainda comprei um Sol Ring, então que deu certo. Eu conseguiria acelerar bastante, então nesse turno 2 eu já consigo fazer uma peça de destaques. Nesse turno 3 eu prefiro fazer o Zur, quanto antes ele entrar, antes ele ataca e começa a me tutorar as peças que eu quero. Então aqui eu já tenho uma peça de destaques, procuraria uma peça de Pillow Forte para me proteger, né, com o Zur. E aqui eu já consigo fazer o nosso Teferi. Com a habilidade do Teferi tendo o Sol Ring, eu ainda consigo subir ele e ter mana suficiente para baixar mais uma peça de Pillow Forte. Então mais uma vez a gente está aí no turno 4, com uma board tendo uma peça de destaques, protegido de uma forma bem sólida, com um Planeswalker na mesa. Então bem parecido com o jogo 1, o deck fez o que queria fazer. Aqui eu só tenho terreno, mas eu tenho o Louro me serve para draw, então o jogo rolaria. Terceira mão não tenho como castar nada, se eu não comprar um terceiro terreno para estourar a landscape, eu acho arriscado. Aqui eu tenho 5 terrenos, pra mim também é muito fraco, vamos ligar de novo. Tá, aqui eu tenho 2 terrenos e um ramp, uma peça de destaques, uma de eu equiparia. Aqui eu tenho que jogar uma no fundo pela quantidade de mulligan que eu dei, não sei como vocês jogam aí, né? Mas sem problema nenhum. Então aqui eu já consigo fazer aquele nosso padrão no turno 2 de pedra de mana. Nesse turno 3, possivelmente eu prefiro começar com a peça de destaques, né? E depois ir para as peças de taxar. Bom, aqui eu não tenho muito... É um jogo mais, se dá pra falar, saudável, né? Eu só tô fazendo os terrenos e uma mágica ali, não tô acelerando nada, não tô tutorando, mas eu já vou deixando a board sempre. Todo turno eu tenho algo pra adicionar aí nessa Prison que o deck transforma a board. Então, eu tenho uma peça de draw na mão. É uma peça de draw forte, porque o lado ruim dela, o drawback dela, que seria perder vida, é completamente negado pela eminência nosso. Eu teria a proteção. O deck fez o que está proposto. Assim, é um deck, dependendo aí da mesa que você vai jogar, não é um deck muito agradável de se enfrentar, mas
Espero que tenha aí dado aí uma boa visão do que é a ideia desse tipo de deck. Eu gosto bastante, então espero que a pessoa que tenha pedido tenha gostado também e se divirta aí com os amigos. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.